Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede, que o recebereis e tê-lo-eis. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Efésios capítulo 3, verso 16 e o verso 17. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo de número 5, verso 7. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. Peça, porém com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Evangelho de João, capítulo 11, verso 40. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tiago, capítulo 1, verso de número 3. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, verso 23. Ao qual, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 e verso 9. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerás. Crê tu isso? Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e verso 26. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Romanos, capítulo 14, verso 1. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus, capítulo 21, verso 22. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. E Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10, verso 52. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. E Jesus lhe diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Salmos de número 119, versículo 30. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, verso de número 10. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus capítulo 11, verso 11. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 26, verso 27. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, verso 16. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, verso 31. Essas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 13. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 20. E vos também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade,
e a fraternidade, o amor. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 7.